Alô, meus amigos e minhas amigas da engenharia, da agronomia, das geociências e também da tecnologia. Você é tecnólogo, você é tecnóloga, é um prazer muito grande. Nesse momento nós estamos em contato com o Jeffer Castelo Branco, que é um ambientalista, técnico em meio ambiente, mas ele é mestre e doutor em ciências. É um cara que conhece profundamente as questões que envolvem o meio ambiente e a interdisciplinariedade dessas questões que envolvem não só uma área localizada, mas que envolvem vários segmentos que muitas vezes estão em conflito, né, em tensão permanente. O Jeffer atua nisso. Eu conheci o Jeffer aqui em Santos, eu falo de Santos nesse momento, que é a nossa região, e ele, um batalhador pelas questões que envolvem problemas do polo petroquímico de Cubatão, o crescimento do Porto de Santos, né, problemas gravíssimos. Jeffer, como vai você? Olá, Zé Manuel, boa tarde a todos que nos ouvem, que nos veem. Vou bem, graças a Deus, né? Correndo atrás da bola, do dia a dia e podendo ajudar os amigos quando é possível, né, Zé Manuel? Perfeito. Eu falei dessa coisa da interdisciplinariedade, porque é importante. Nós, no CREA de São Paulo, nós vamos colocar o CREA à disposição do interesse coletivo, do interesse público. E vamos ter que fazer parcerias, interações com diversos segmentos. Não é um CREA fechado em si mesmo, né? Entre quatro paredes, né, num cercadinho, mas é um CREA aberto. E você é uma dessas pessoas que representa essa conectividade importante. Jeffer, como é que você vê esses conflitos ambientais? Estamos vivendo um momento melhor, vivemos um momento piores. Como é que você está vendo o Brasil e a nossa região, a Baixada Santista, neste momento, que é um momento histórico? Estamos recuperando, parece, que algumas capacidades de enfrentar problemas que estavam colocados aí como... Olha, não tem solução, Porto vai crescer de qualquer jeito mesmo, não é? O problema de Cubatão é assim mesmo. Parece que a coisa está melhorando. Tem coisa que a gente pode conversar, cava submarina, né? Tem um monte de coisa para a gente conversar. Mas como é que você está vendo, lato sensu, este momento bacana que a gente está vivendo? Como é que você está enxergando isso, Jeffer? Olha, Zé Manuel, muito importante que você fala, né? Nós estamos num momento extremamente importante para o nosso país, recuperando as portas que foram fechadas durante 4 anos para o debate público, importante para o progresso do nosso país, para o progresso do nosso povo, para o desenvolvimento da nossa região. Então, o momento é muito propício, porque você pode ver que as conferências já estão voltando, alguns conselhos já estão sendo reformulados, né? Porque foram destruídos, foram duramente, praticamente parado durante o último governo, o último governo que, graças a Deus, mudou agora em janeiro, né? Então temos um novo governo, novas perspectivas, né, de reconstituir, de reconstruir o sistema ambiental nacional. Então eu vejo com bons olhos, Emanuel, a possibilidade de todos nós estarmos de mãos dadas juntos para a construção de um país forte, melhor, mais seguro, com saúde, educação, e direitos garantidos para todos, Emanuel. A gente sempre fala aqui que eu sou cara da ferrovia, mas de vez em quando, como eu sou da Baixada, eu lembro do barquinho que vem o vento da caravela, né? Que eu fico pensando na caravela, vem o vento e leva a caravela. Parece que o vento está favorável a uma mudança de comportamento em que o meio ambiente não é mais visto, ou não é tão visto como era visto no passado, como um estorvo, mas sim como uma oportunidade. É isso, Jefferson? Perfeito, Zé Manuel. O meio ambiente, ele é uma área que é uma oportunidade para vários setores, né? Sociais, de saúde, de engenharia. Ele abre possibilidades de a gente realmente desenvolver, por exemplo, o nosso porto, a nossa cidade e o nosso país com segurança, né? Haja, por exemplo, vai ter uma audiência hoje na Câmara de Santos a respeito da dragagem e do problema de erosão que está havendo na ponta da praia, né? Toda a areia que acumulava na ponta da praia está acumulando entre o canal 1 e o canal 3. Quer dizer, aí os caminhões, Zé Monel, tem que ir lá no canal 1, canal 3, encher de areia e o caminhão vai pela estrada para despejar lá na ponta da praia, onde está faltando areia, onde não está depositando mais areia, né? E além de não estar depositando mais, porque está indo para o canal 1 e o canal 3, está erodindo a praia da ponta da praia. Então é contra isso, ou é em relação a isso, que a gente quer discutir em alto nível para evitar essas lambanças que acontecem de forma, às vezes, mal discutida, né? No momento que a boiada estava passando, e nós precisamos reconsiderar tudo isso para que consigamos desenvolver a nossa região e o nosso país de modo ambientalmente saudável, né? Notamos, Respeitando, né, é.
o desenvolvimento sustentável, por exemplo, Zé Manuel? Nós estamos conversando com o Jeffer Castelo Branco, que é mestre e doutor em ciências, e eu sou, como ele, um apaixonado pela questão ambiental. Eu fui estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro esses movimentos oceânicos, essa circulação dos sedimentos, por exemplo. E existe uma coisa na praia, o Jeffer pode falar melhor que eu, que é um grande especialista, que é da migração desses sedimentos, porque nós temos um equilíbrio instável. Se o homem não bota a mão, o sedimentozinho que vai embora com a maré, com o movimento de circulação oceânica, ele volta depois. Mas quando o homem bota a mão, altera esse equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio instável, esse sedimento não volta. Aí tem que o caminhão buscar. Olha que loucura. O caminhão vai lá no outro canal, busca o sedimento, porque a praia começou a engordar onde não devia engordar, e emagreceu na ponta da praia. Aí traz de volta para a ponta da praia. É a coisa que eu estou sempre dizendo do aprendiz de feiticeiro. Faz o feitiço, não tem para depois ficar fazendo isso. Corre atrás do próprio rabo. É isso que nós estamos fazendo, né? Buscando a areiazinha lá, o grão, trazendo, e depois não vai resolver, porque depois volta de novo o sedimento a sair dali e vamos buscar com o caminhão de novo, porque a gente tem que recuperar esse equilíbrio instável que existia, mas era um equilíbrio. Hoje é um total desequilíbrio, é isso, Jeffer? Perfeito, Zé Manuel. É bem isso que você está colocando, né? E tudo isso, Zé Manuel, que a gente precisa, obviamente, de uma análise, aí que entra o papel importante da engenharia, né? E dos engenheiros comprometidos com a questão ambiental, como você, por exemplo, e outros que a gente conhece, o Hélio Lopes e O vários Hélio Lopes, outros, né? querido Hélio Lopes. Um abraço para o Hélio, inclusive. Exatamente. Então, que nós temos essa preocupação ambiental, essa preocupação de fazer uma análise ambiental integrada, uma análise em conjunto, onde leve em consideração não só os aspectos de engenharia, importantes aspectos da engenharia, como os aspectos de saúde social. Eu acho que isso, e aí entra a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade, Zé Manuel, que a gente precisa dar as mãos, as profissões têm que se dar as mãos para a construção de um país forte, né, que realmente possa enfrentar os grandes problemas mundiais que nos cercam, né? Haja vista aí a mudança econômica que está sendo planejada para o mundo e nós vamos ter várias questões a ser discutidas daqui para frente. Você falou uma coisa que é muito importante, que eu vou sublinhar aqui. Entre tudo que você está falando que é importante, eu vou sublinhar essa aqui. Saúde social. Olha só o que ele está dizendo, hein? E conflitos ambientais. Os conflitos aparecem, né? E é preciso a gente estar sempre firme para poder conversar e convencer. É isso, Jeffer. Convencer. A audiência pública vai acontecer, uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Santos. Uma audiência que vai discutir questões ambientais importantes. E é a oportunidade de você e outros especialistas estarem lá, né, para poder convencer a sociedade e os formadores de opinião pública. Vão estar lá vereadores, vai estar um segmento da sociedade civil, vários segmentos, vai estar certamente segmentos da imprensa também. É por aí. Agora, não pode perder essa força, essa resiliência, porque é difícil, né, Jeffer? Convencimento você vai, convence um pouco, depois vai para trás de novo, depois convence de novo um pouquinho. Vai e volta, né? É isso? É claro que é isso, né, Samuel? E principalmente quando a gente tem pouca influência na mídia, ou a gente encontra canais como esse seu aqui, que abre a oportunidade de fazer um debate franco, de alto nível, né? Então, nós não temos dinheiro, por exemplo, para entrar numa Globo, numa tribuna, uma matéria paga, para poder elevar o nível da discussão, inclusive no nível de engenharia necessário, Zé Manuel. Então, a gente conta com momentos como esse para, de fato, trazer a informação para o grande público e fazer com que o grande público entre na discussão e entenda os processos ambientais de saúde sociais que acontecem na nossa região, no Brasil e no mundo, Zé Manuel. Agora, fala um pouquinho da saúde social. Gostei dessa forma de... Porque você sintetizou, né? Ao falar de saúde social, você sintetiza alguns aspectos importantes. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Nós desenvolvemos uma área aqui na Universidade Federal de São Paulo, o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Saúde Socioambiental, Zé Manuel. E essa saúde socioambiental, ela trabalha, obviamente, de uma maneira interprofissional e interdisciplinar, onde vários setores são importantíssimos para o desenvolvimento das pesquisas que a gente tenta fazer aqui no núcleo, né, o desenvolve no núcleo. Por exemplo, saúde, a gente tem aqui o Instituto Saúde e Sociedade, temos aqui o Instituto do Mar, aqui na Carvalho de Mendonça, e o nosso núcleo ele desenvolve justamente
essa vertente, ambiente, saúde e sociedade, né? O ambiente, onde obviamente os aspectos de engenharia entram fortemente, né? O da saúde, onde as questões de saúde e os problemas relacionados à saúde que tem geralmente fontes ambientais, é muito discutido sobre isso, e a sociedade, né? Como a sociedade tem, de fato, meios para enfrentar esses problemas ambientais que afetam a saúde e, obviamente, afetam a sua qualidade de vida e, muitas vezes, até a sua saúde em relação a ter força e disposição para enfrentar o trabalho e a vida social do dia a dia. Então, é essa vertente, é esse conjunto de informações, né, Manuel, que é importante a gente, daqui para frente, ter uma atenção, e não tenha dúvida, os setores de engenharia de saúde, os setores sociais, são setores importantíssimos para enxergar o mundo de uma maneira mais integral, mais ampliada, mas no sentido de totalidade, para que realmente a gente consiga desenvolver, né, e ter acesso aos bens e produtos lá no futuro. Porque se a gente não tomar cuidado, a futura geração vai ficar sem o precioso bem que a gente hoje faz uso. Jeffer, eu sou um cara do rádio, né? Eu sou um engenheiro que foi pro rádio e do rádio voltou para engenharia, fui fazer mestrado, doutorado, também me reapaixonei pela engenharia. Então, eu estou sempre que posso repetindo aqui, porque o sujeito começou a entrevista, ela é gravada, mas começou e de repente vai ouvir o nome da pessoa mais de uma vez. Então, eu repito aqui. A palavra nesse momento é com Jeffer Castelo Branco, que é professor, que é técnico em meio ambiente e que é mestre e doutor em ciências. Falando um negócio sério da região toda. Mas eu quero focar aqui na Baixada nos conflitos ambientais, Jeffer. A coisa do crescimento desordenado do porto. Esse PDZ, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário, que tanto o lado da margem direita, que é aqui em Santos, quanto do lado da margem esquerda, que é aqui pertinho, na cidade que eu vivo. Um abraço para meus amigos de Guarujá. E você tem problemas e conflitos. Como é que resolve isso, Jeffer? Complicado, são grandes interesses, né? Com certeza, Zé Ronaldo, são interesses gigantescos, né? Se você pega, às vezes, uma empresa portuária e vai ver o conjunto acionário dessas empresas, são acionistas de várias partes do mundo, com poderes astronômicos, né? Então, a gente discutir as questões portuárias sempre é muito difícil, porque envolve pessoas que têm um poder muito grande, né, na sociedade, nos mundos dos negócios. E aí, aí é que vem, Zé Manuel, é o nosso governo, obviamente, buscar fazer a mediação dessas discussões e buscar os caminhos que possa garantir o desenvolvimento do nosso porto de uma maneira segura, de uma maneira que, por exemplo, Zé Manuel, nos preocupa muito a ocupação muito forte do manguezal, né? E aí e a dragagem também, que não está dando tempo de recomposição dos micro-organismos do fundo do estuário, fazendo com que essa cadeia, né, essa cadeia de espécies marinhas se prolifere e se desenvolva a partir do berço da vida marinha, que são os estuários, e passe a acontecer o que acontece lá no Nordeste, ou o que aconteceu lá no Nordeste, né? Por falta desses peixes se procriarem nos manguezais e irem para alto mar e servir de alimento para grandes predadores, esses grandes predadores começam a se aproximar da costa, né? E trazer risco aos banhistas. Então, tudo isso é uma discussão muito complexa e muito ampla, como você mesmo falou, a respeito da areia que se movimenta, da movimentação hidrogeológica, né? Dessas erosões que acontecem, dessas deposições, e cada vez mais a necessidade, né, que se tem ou que se está tendo de aprofundar o porto, e isso pode trazer dificuldades muito grandes para toda a nossa praia, para toda a nossa região, que precisa ser discutida de uma forma de alto nível, né? E não se fechar nos gabinetes, né? E evitar o enfrentamento e a discussão em alto nível para buscar soluções, Manuel. Uma das preocupações que eu sempre tenho, Jeffer, é simplificar. Eu, como engenheiro e jornalista, a gente procura simplificar. Além do sedimento que sai da ponta da praia e vai embora, e depois tem que ser retirado lá de caminhão, porque no canal 2 ou 3 engordou a praia, aí você traz para a ponta da praia de novo, né? Além disso, você tem a deposição de sedimento no fundo do canal, por outros motivos que são também complexos, né? Porque você tem aí uma contribuição difusa, que a gente pode chamar, que vem com esses sedimentos e vão se depositando no fundo do canal. Você tem sempre que fazer a dragagem. A dragagem é uma baita indústria, né, Jeffer?
Ah, não resta necessária. dúvida, né? Sim, com certeza. Para você manter o Senão não entra transporte. navio, né? Senão você não tem navio Sim, de porte de calado importante. E tem exatamente. jeito Mas de aí, parar com isso? Tem alguma ideia de diminuir essa deposição de sedimentos? Porque havia, inclusive, deposição de sedimentos do Polo Petroquímico de Cubatão, né? Vem de lá, vem para cá, vem para o canal e aí prejudica a entrada de navios no porto. E depois você draga isso, tem que jogar no mar de novo. E aí você tem esse sedimento contaminado, porque no polo petroquímico você tinha no passado muito mais contaminação, mas continua tendo contaminação. Aí você vai e joga no mar. E onde você joga, você também, de alguma maneira, pode contaminar. E se esse material vem para as praias, traz contaminações importantes. É complexo. Nós estamos falando, você é um cara especialista nisso. Eu estou aqui simplificando para todo mundo entender um desenho mais ou menos mental, dizer como é complexo esse jogo, né? Que é um jogo de transferência de energia, na verdade, né? O mar vem, né? O vento vem, né? Todo esse movimento de maré e de circulação, e nós temos que conviver de maneira inteligente com isso. Tá difícil conviver dessa forma, não, Jeffer? é difícil, né? É difícil a discussão, como te falei, os entes envolvidos são entes de muito poder, né? Poder econômico, e eu acho que é difícil, mas não é impossível, né? Uhum. Nós temos que aos poucos convencê-los, né? Que para você perenizar uma atividade, você tem que ter, né? Investir em segurança, investir em saúde, investir na proteção. Nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro, né? Se a gente matar, acabou tudo, né? Ou seja, Então o nós temos porto que lutar para isso. não pode impedir que o porto trabalhe, que o porto funcione, é isso que você está falando. Exatamente, e trazendo para cá, às vezes, operações que podem viabilizar, inclusive, a produtividade por meses do nosso porto, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Para escolher, de fato, quem é o empresariado que quer vir ajudar a construção de um país cada vez mais forte e potente e facilitar a vinda deles para o nosso porto. E aqueles que não estão em consonância com o nosso desenvolvimento, com o desenvolvimento humano sustentável, a gente tem que evitá-los de trazer para o nosso porto, né, Zé Manuel? Perfeito. Eu estou praticamente encerrando a entrevista com o Jeffer Castelo Branco, que é um professor dessa área ambiental, é mestre, doutor em ciências, e vamos enfatizar essa coisa para finalizar a nossa entrevista, porque senão eu vou ficar horas falando com o Jeffer, é uma conversa muito interessante, muito, aí eu vou tomar o tempo dele, não dá. É interdisciplinariedade, vamos contar o que é isso, como é que todas essas disciplinas interagem, a questão social, a questão química. Você tem também decaimento bacteriológico na água do mar, né? Você tem horários disso, enfim, como é que tudo isso funciona falado por você, que é um professor? Então, perfeito. Veja bem, na área técnica, na área do desenvolvimento do conhecimento, obviamente que a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, ela pode ser olhada pelo lado acadêmico, pelo lado profissional do dia a dia. E olhando pelo lado profissional do dia a dia, Zé Manuel, nós temos que ter a interdisciplinaridade como uma possibilidade das profissões, dos profissionais de várias áreas, como eu falei, da área da engenharia, da área da saúde, da área social, de outras áreas importantes, às vezes profissionais que muitas vezes esse profissional não tem nada a ver com isso, tem a ver, o matemático, às vezes o próprio enfermeiro, né, tem a ver com essas discussões socioambientais, o desenvolvimento da nossa cidade, e a interdisciplinaridade, ela propicia que esses profissionais se juntem e que um não se sobreponha sobre o outro por qualquer motivo, que eles discutam e procurem soluções sustentáveis, né, que de fato da junção dessas profissões e desses conhecimentos, sair um resultado de qualidade mais perene e mais duradouro, certamente, e de qualidade, será mais fácil encontrar caminhos que sejam, de fato, Zé Manuel, sustentáveis. Então, a interdisciplinaridade, ela busca isso. Eu falei que era a última pergunta, mas não dá. Você falou em matemática e me lembrou o seguinte. Quando eu fui lá para o UFRJ, eu fui estudar modelo matemático de dispersão do poluente no mar. E aí a calibragem do modelo tem que ser feita por gente sensível, e aí é que entra, eu acho que essa coisa de muitos profissionais olharem com olhares diferentes tudo isso, senão você faz um resultado maluco, né, da coisa. A matemática é boa, mas também pode ser emburrecedora, né, se não for feita de maneira adequada. É isso que você quer falar? Eu estou fazendo aqui a tradução disso, o engenheiro, o jornalista que quer simplificar. E você fala fácil, fala simples, eu estou ainda simplificando mais. Ó, a gente pega a equação matemática, transforma isso numa modelagem, a gente faz o mar virar, olha,
com equação matemática, a gente faz o mar no computador virar um mar mesmo. Você fica lá e não é impressionante. É um modelo que se aproxima muito da realidade. Sim, veja bem. Obviamente, às vezes uma solução do lado social pode não satisfazer a engenharia. Às vezes uma solução de engenharia apenas pode não satisfazer a saúde e o social. Às vezes uma solução da saúde pode ser muito ruim para a engenharia ou para o social. Então é a confluência desses conhecimentos e a discussão de alto nível, né, de um não querer se sobrepor ao outro, é que se constrói coisa de qualidade, Zé Manuel. Ótimo. É aquela história da convivência na divergência, né? Você na ciência, na política, onde quer que seja, na própria política, etc., é preciso conviver de forma harmônica. O sujeito pensa diferente, mas aí essa integração é uma integração que, como você está falando, coloca a discussão num nível elevado e se sai daquela armadilha pequena de uma discussão que é uma discussão que visa um interesse específico, né? A ciência ajuda todos os segmentos. Aí você vai tomar a decisão, que aí entra a política. Você vai tomar a decisão, porque é uma decisão que pode não estar inteiramente favorável a um segmento, pode estar um pouco mais a outro segmento. Você vai lá, de alguma maneira, harmonizar isso. É isso, Jeffer? Tocando em miúdos, é isso. Perfeito, você é um bom repórter, pelo que eu estou vendo também, né? E consegue traduzir em alto nível a nossa conversa. É isso aí, Zé Manuel. Tá bom, Jeffer Castelo Branco, eu vou agradecendo a tua presença aqui. Muito obrigado, você nos honra com a sua lucidez, a sua clareza e a maneira da gente colocar, como você disse mais de uma vez, eu repito, a discussão da questão ambiental nesse contexto da interdisciplinariedade, para que luzes apareçam e para que as ideias sejam robustecidas. Na minha área de ferrovia, por exemplo, eu estou sempre dizendo que a gente não pode só defender o trilho, temos que defender a intermodalidade. É o pneu, é o trilho, é o transporte fluvial, é o transporte de cabotagem, até a dutovia, entendeu? Trazer lá de cima para aqui para baixo, muitos grãos podem descer por dutos também. Então, é isso, né? É reunir esses elementos e otimizar de uma forma adequada, de uma forma inteligente, todo esse processo para o interesse público prevalecer, reduzir despesa, custo e diminuir para a tua área, que é a questão ambiental. Parar com esse problema de engordar, emagrecer praia e depois ficar correndo atrás, que o cachorro fica correndo. Fico imaginando isso. Já viu o cachorro correndo atrás do próprio rabo? Já viu como é que é isso? Você está aí ouvindo? Ó, na engenharia nós temos muito disso, viu? Tem engenheiro que aprende de feiticeiro, faz um feitiço, depois não consegue mandar parar o feitiço. Aí morre afogado no próprio feitiço. Nós temos que dizer, olha, não faz feitiço, faz as coisas certinho. É isso, Jeffer. Um abraço a você, muito obrigado. Vamos ter outras conversas. É sempre um prazer e uma alegria muito grande falar com você. Zé Manuel, um abraço, obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar contigo e conversar contigo sobre assuntos tão importantes para a nossa região e para o nosso país. Um grande abraço, Zé Manuel. Um abraço a você. Muito obrigado. Nós falamos com o Jeffer Castelo Branco, que eu não sei se é um privilégio meu, mas eu me considero... Assim a gente vai construindo uma relação... pelo meio ambiente, mas vai para a relação de amizade, né? Porque você vê o espírito bom da pessoa, você vê no brilho dos olhos, você vê na dedicação à causa e você vai ficando amigo, vai torcendo, né? Nós somos do time que torce pelo meio ambiente na nossa região. Um forte abraço, Jeffer. Muito obrigado. Chegou a hora do CREA-SP voltar aos trilhos. Uma nova era vai nascer. Chegou a hora do CREA cumprir o seu papel. E vamos juntos com Zé Manuel. Zé Manuel é experiência e inovação, eficiência e transparência na administração. Zé Manuel é sustentabilidade e inclusão, pra valorizar a nossa profissão. Chegou a hora